Olá, boa noite. Eu sou aluno Edmar aqui do curso de matemática. Eu vou estar nesse momento aqui gravando o vídeo educativo, né, da disciplina de estágio, e eu vou demonstrar aqui, usando a ferramenta do GeoGebra, como construir aqui algumas figuras geométricas, tá? Então, eu vou estar demonstrando aqui como que se eu estivesse no laboratório de informática ou em sala de aula mesmo, onde o aluno tivesse acesso a essa ferramenta, e está demonstrando para ele como construir, né, aqui uma figura geométrica, correto? Então, o primeiro passo aqui, a gente seleciona, né, os pontos, né, de um polígono para construir, por exemplo, aqui um quadrado, né? Então, vou selecionar aqui 4 pontos no GeoGebra, correto? E vou estar tendo aqui construída, né, essa figura. Então, aqui eu já tenho a figura, né, com os pontos construídos, né, também aqui com os segmentos de um ponto a outro, correto? E aqui também eu posso estar demonstrando para o aluno, para ele, ao construir essa figura, né, aquilo que ele aprendeu já em aulas teóricas, né, como calcular a distância, como ele calcular, né, o perímetro de uma figura, como ele calcular a área. Então, isso aqui ele pode estar fazendo no GeoGebra e visualizando isso de forma muito prática, muito lúdica. Isso é muito legal, muito importante para o aluno, correto? Então, aqui, para a gente poder né, ter as distâncias, eu venho aqui, né, encontro aqui na janela, né, onde me dá essa opção aqui, eu seleciono então os pontos de A, B, eu tenho a distância, ele tem 3 centímetros, né? Eu seleciono de B, C, eu tenho 3 centímetros. Eu sei que para mim ter a área de um quadrado, né, a área é igual lado vezes lado ou lado ao quadrado, né, que o resultado vai ser o mesmo, vai me dar área. Então, se eu pegar aqui lado vezes lado, né, eu já tenho dois lados aqui, né, o lado AB vezes o lado BC, eu já vou saber que a área desse quadrado é de 9 centímetros. Eu estou falando aqui em centímetros porque o GeoGebra aqui ele está dimensionado, né, aqui o plano cartesiano em centímetros, correto? Então, eu sei que a área desse quadrado são 9 centímetros quadrados, correto? Se eu quero saber, por exemplo, o perímetro desse quadrado, eu sei que cada lado dele, né, mede 3 centímetros, ele tem 4 lados, então eu multiplico 4 vezes 3, eu vou saber que são 12 centímetros, correto? O perímetro desse quadrado. Mas aqui eu já falei da área, mas para a gente encontrar a área aqui, para ter essa demonstração no GeoGebra, ele também me dá essa opção aqui, ó, em área, tá? Então eu venho aqui, para mim saber a área, eu preciso selecionar todos os pontos da minha figura. Então eu venho aqui, estou selecionando todos os pontos, né? E ao selecionar todos os pontos e clicar dentro da figura, eu encontrei então aqui a área da minha figura. Como eu já tinha mencionado antes, ela possui, né, 9 centímetros quadrados, correto? Eu também posso estar trabalhando com o meu aluno nessa figura aqui, eu posso estar trabalhando com ele os ângulos também da figura. Então, eu tenho essa opção aqui na mesma janela, ó, eu encontro aqui o ângulo, eu venho aqui, eu quero saber, por exemplo, esse ângulo interno. Eu seleciono aqui, seleciono também o outro perímetro aqui, eu encontrei, né, a distância do ponto, seleciono a distância do ponto AD e do ponto AB. Eu fiz primeiro AB e depois AD, eu tive então aqui o ângulo externo que é de 270 graus. Eu vou selecionar agora, né, de DA e de AB. Vamos lá. Agora ele me deu aqui 90 graus, correto? Então, eu encontrei aqui o ângulo externo, 270 graus, o ângulo interno, 90 graus, né? O ângulo inteiro seria
360 graus. Se eu tenho 260 graus de ângulo externo, eu vou ter, então, o ângulo interno de 90 graus. E um quadrado, a gente vale estar ressaltando de que ele tem, né, os ângulos quadrados, ângulos de 90 graus, correto? Aí ele saiu fora aqui, deixa eu selecionar de novo, isso, o ângulo aqui. Então, eu marquei aqui, ó, 90 graus, né? Aqui da mesma forma, ó, 90 graus. Aqui também, 90 graus. Então, a gente observa de forma muito clara aqui, né, os ângulos, né, beta, alfa e gama, todos eles, né, os 4 ângulos com 90 graus, né? E se eu fosse selecionar aqui também, todos os ângulos externos dessa figura teriam 270 graus, né? Isso se dá na figura do quadrado, na figura do retângulo, né? Só vai mudar esses ângulos aqui, por exemplo, no paralelograma. O paralelograma, ele não vai ter os ângulos exatamente com 90 graus, como tem o quadrado e o retângulo. Ele vai ter ângulos menores de 90 graus e ângulos maiores de 90 graus, os ângulos internos, né? Consequentemente, também os externos mudam, vai ter ângulo menor de 270 graus e ângulo maior de 270 graus externamente, correto? Então, aqui eu trabalhei essa figura dentro do GeoGebra, demonstrando, né, de como poder estar trabalhando as figuras geométricas dentro dessa ferramenta tecnológica aqui. Então, ele é muito interessante, ele contribui muito com a aula, né, tornando a aula lúdica, uma aula dinâmica, atrativa para o aluno, e eu posso estar construindo, assim como foi construído esse quadrado, o retângulo, o triângulo, o losango, o trapézio, enfim, todas as figuras geométricas, é possível a construção dela dentro da ferramenta GeoGebra, né, e ele vai dando para a gente os mesmos resultados, né, que a gente tem pelas fórmulas que a gente trabalha com o aluno, na aula, a gente tem aqui no GeoGebra e ele pode trabalhar isso, como eu já mencionei, assim, de forma prática, de forma mais lúdica, de forma que é muito mais interessante com o aluno. Obrigado.